Domingos86 mandou aí, perguntando se o Whindersson ou você também, vocês já foram lá no centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão. Cara, nunca fui. Não, nunca fui, mas eu conheci semana passada Sobral, né? Eu conheci lá o museu, a história, eu já conhecia antes essa história da relatividade, né? Que a relatividade foi comprovada lá em Isso. Sobral, em 1919. E lá em Sobral a gente vai lançar o projeto do primeiro telescópio educativo com tecnologia nacional. A gente escolheu Sobral, a gente teve o maior apoio da prefeitura que Sobral, ajudou. e eles querem comprar essa ideia. E a ideia é que a gente faça esse lançamento. E aí, desde já convido vocês também para, na estreia, a gente lançar esse projeto do telescópio. Vamos acessar ele daqui, ó. O Whindersson pode falar um pouco mais por que a gente teve essa ideia sim. do telescópio. Por que nós Mas você já teve lá em Alcântara? Você nunca teve também, em Alcântara, né? Não, eu tenho vontade. A experiência, que a gente fez uma experiência na ilha e a gente viu que um simples telescópio muda. E mais porque tem gente que nunca teve contato, para falar a verdade. Não, vamos explicar então, porque você tem a empresa que chama Tron Robótica, Isso, né? a Tron Robótica. A Tron ela tem um braço, vamos dizer, educativo. Mais um braço também na robótica aplicada. Isso. Aí no braço educativo você vai nas escolas, você dá palestra, você quer implantar, mas já conseguiu implantar isso em algum currículo, não? Então, a gente tem várias escolas no país que hoje tem aulas de robótica dentro do currículo utilizando o método Tron. Usando o método Tron. Existe um kitzinho, assim, uma parada bem bonita e bem preparada, assim, para a criança também aprender a desenvolver, entender. Tem as plaquinhas lá, Arduino, tudo direitinho, a metodologia, a fundamentação no livro. A criança logo já monta um carrinho, logo já monta uma parada, já entende como funciona, não é só fazer, encaixar e funcionar. Já entende como que funciona, quais são os conceitos, as paradas. Eu acho muito bonito. Aí tem todo explicando como funciona. E um dos diferenciais da Tron é porque a gente transcende a sala de aula. Surgem muitas ideias nessas crianças. Entendi. Ideias como a do telescópio, como a do projeto MR. E a ideia do telescópio é porque a gente, por que toda escola não tem um telescópio, já que é uma experiência inesquecível para uma criança? E um dos motivos é a dificuldade técnica da usabilidade. E aí a tecnologia está aí para resolver dificuldades. Então, a nossa ideia é criar um telescópio que se autocolima, que ele seja simples, que você ligou, botou numa base estável, ele já acha a Lua. Para facilitar essa experiência para as crianças, para que não tenha que passar 2 horas calibrando e tal, não. Às vezes muito mais. Vamos só explicar para a galera, né? Explicar aqui para o pessoal, que é o seguinte, pessoal. Quando você compra um determinado telescópio, principalmente que tem espelho, né? O espelho dele... Tem 2 coisas que o telescópio tem que estar. Uma é alinhado, então você tem que estar o tripé dele ali, ou a montagem, como a gente chama. Ela tem que estar apontando pro polo, tudo direitinho, para ele funcionar, porque senão ele não vai funcionar direito. E o segundo, ele tem que estar colimado. Essa palavrinha aí, o que ela quer dizer? Você tem o espelho principal dele, onde vai bater a luz, e você tem o espelho secundário dele aqui, onde a luz reflete. Esses 2 espelhos, eles têm que estar ajustadinho certinho. Esse ajuste que você faz, a gente chama, dentro da astronomia, de colimação. Então, tem um pessoal que usa laser para fazer, usa um monte de coisa. É um processo complicado. Se você mexe com o telescópio, você transporta ele de um lado para o outro, ele sai a colimação, e aí você tem que ir lá. Então, muitas vezes, a pessoa compra um telescópio bom, tá com o olho ali, caramba, cara, é esse negócio embaçado que eu tô vendo. Na verdade, ela está vendo embaçado porque o telescópio não está colimado. Então, o espelho principal dele está meio assim e o espelho secundário dele está aqui. A luz do espelho principal não está sendo enviada certinha para o espelho secundário. E colimar isso, existe uma técnica para fazer. Então você acha que pegou essa técnica de colimação e colocou dentro de um Arduino da vida. Isso, para automatizar, usando a ideia já da impressora 3D, que vai regulando ali em 3 Ele eixos. põe os 3 parafusos. E aí um lance com laser e tal. E a ideia é que esse telescópio em específico, ele não tenha mais o lugar de botar o olho, ele seja nativo tecnológico. Ele já transmite ali para uma tela e tal. Então a gente está indo nessa pegada. Do mesmo jeito, hoje você entra no carro, vai para um determinado, você bota o GPS, não precisa mais usar uma bússola. Sim. Então a ideia é que você apertou um botão, porque a criança de hoje ela é muito agitada. Se você
em 10 minutos não mostra para ela, perdeu acabou. o interesse. Não, e o negócio de colimação eu acho que é a principal barreira para a galera usar telescópio. Muita gente, a gente brinca que a pessoa às vezes compra um telescópio e o telescópio vira cabide. Vira cabide. Que ela começa a pendurar É coisa igual no bike telescópio. também, né? Hoje eu tenho uma bike Exatamente. vira Começa cabide. a virar cabide. Por quê? Ah, cara, não vou usar esse negócio. Toda vez que eu vou olhar, o negócio tá embaçado. Porque tem que colimar. Colimar é um negócio chato é chato pra caramba mesmo. E aí, você imagina essa geração de TikTok que quer a quer fazer informação minuto, toda né, em cara? 1 minuto. Não vai colimar. E concorrer com James Webb também. Às vezes eu já tive criança que... Ah, legal, mas... Não, é melhor ver na... É melhor ver a internet. foto da NASA, né? É melhor ver a foto da NASA. Mas aí o seu sisteminha aí, só pra gente voltar na colimação, ele vai ter o quê? Ele vai ter tipo um laser. Ele vai ter um laser que sai do centro da lente. Legal. E aí a gente vai usar uma técnica, é como se tivesse criado um sensor de colimação usando franjas de Newton. Legal. Eu vou fazer, aí quando elas ficarem concêntricas, tem a câmera já nativa, processa e tal, então ele colimou. Vamos explicar pra galera também. Franja de Newton, o que é, cara? Franja de Newton é o efeito que dá quando você joga um raio de luz, no caso, né? Pode ser laser, que é o melhor de todos, num espelho. Se o espelho ele não tá certinho, forma um círculo, só que os círculos eles não ficam concêntricos, que é aquele monte de círculo um em volta do outro. E uma das maneiras de você colimar é justamente essa. Você fica jogando ali uma luz, no caso o laser, e vai ajustando até que esses círculos fiquem concêntricos. Só que qual que é o problema? O telescópio atrás dele ele tem 3 parafusos. Então você tem que ficar mexendo e olha lá. Mexe aqui. Aí quem vai fazer, no caso, é a IA. Então, aí beleza. Aí você vai explicar para nós. Eu estou explicando o manual, você explica o automático. Aí você vai, mexe aqui atrás e olha. Mexe ali atrás e olha. Opa, tá chegando, tá chegando. E é um processo que demora. Aí no seu caso, vai ter o laser. Isso. E o que vai mexer os parafusos. É uma IA, numa base ali. Então a ideia a gente quer, tipo, é igual o Mac, né? Que inicia em segundos. Então a ideia é a gente chegar nesse aspecto. Aí a pessoa adquire, a escola, no caso, né? Vai adquirir o a gente vai ter, e liga. A gente vai ter uma versão open, que é uma das características da Tron. Que você vai poder fabricar com impressora 3D. Ah, não tem essa paciência, prefiro pagar um pouco mais e trazer ele pronto. Aí a gente vai ter a segunda versão comercial. Mas quem quiser produzir... Você vai disponibilizar o modelo 3D para quem quiser 3D, imprimir. feito em impressora, o conjunto, o kit de lentes. Só para você ter ideia, para você construir um telescópio amador newtoniano, você investe ali R$500 num kit de lentes. Usa um cano, PVC e tal, e você consegue. Só que nem todo mundo tem essa paciência. Tem gente que quer o resultado. Tem coisa que eu prefiro o resultado. Né? Igual Você paga por isso, né? igual esse look que tá aqui, do hype. Eu queria um botão, look completo. Sim. Porque aí, pô, tá bonito, tá lá, eu quero esse. Não, Não, e a facilidade não só para planetas, para você ver nebulosas. Então... que fica mais legal E aí é uma realmente. crítica que eu faço. Toda escola pública tinha que ter a questão da astronomia, porque isso abre. Né? Isso é uma experiência cognitiva. É o que a gente queria com o MR. Isso. O MR é aquele aparelho de aproximação do som da pessoa com deficiência auditiva. E o negócio do telescópio, então, vocês vão instalar esse primeiro lá em Sobral, é isso? Esse projeto ele foi apoiado pela Prefeitura de Sobral por conta desse gancho. Sobral é uma cidade peculiar a nível mundial, porque lá foi provada a teoria da relatividade. Era lá em outra cidade, mas na outra cidade estava nublado, eles conseguiram Foi lá em 2 Porto fotos. Príncipe. E lá em Sobral eles conseguiram 5 fotos e tal, então a gente quer homenagear por ser do Nordeste e lá tem essa áurea, né? Então a gente quer que isso, e a gente foi super bem atendido e esse projeto vai ser lançado lá. Legal. E aí, mas você vai o telescópio inteiro, né? Porque, por exemplo, se eu tenho um telescópio e quiser só pôr o seu sistema, eu vou conseguir? Ou não? Vai ter que ser o... Não, consegue. O que você fez foi uma boa pergunta, né? Porque hoje, via de regra, a gente consegue montar um telescópio se eu tenho aquele meu ali, simples. ó. Aquele ali atrás, ó. Pronto, aquele ali. Aí ou você vai comprar então, a gente vai conseguir montar um sisteminha que vai encaixar nele. Que vai encaixar nele. Legal. E assim, algo bem, bem prático, a base vem pronta. Você tanto vai poder adquirir, como você vai poder montar. E não é complexo montar, é ter uma impressora 3D. Porque qual a vantagem? É porque se você tem um telescópio eletrocontrolado, você vê a Lua ali,
Aí você sai, toma uma água, tal, você volta, a Lua tá no mesmo lugar. E tem alguns astros que são muito rápidos. Você tá passando aqui, cadê? Não, já sumiu. E aquilo que você falou no início é que o giro do telescópio, ele tem que acompanhar o astro. Isso. Porque às vezes o astro tem uma rota e o telescópio tem outra. Isso. Tá transversal. Aí você não consegue acompanhar. Então ele tem o sistema de colimação, é uma parte. Isso. E ele tem esse sistema que você falou, a gente chama de go-to, né? Go-to. Mas tem uma coisa mais simples que aconteceu, que não é nem go-to. Por exemplo, a Lua. A Lua é um astro que tem referente brilho. Só um segundo, o que é go-to? Go-to é um sistema... Go-to é assim, ó, você... Só pra gente, né? Só pra saber, né? Só pra saber. Só pra todo mundo tá na conversa, né? O pessoal que tá vindo aí, assim como eu, que é um simpatizante, né? Não que a gente saiba das coisas, mas a gente é um simpatizante. O que é um go-to? Go-to é assim, você compra um telescópio desses que tem esse sistema, esse motor. O motor, ele acompanha a velocidade do astro. Sim. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é você colocar ali as coordenadas, ou o próprio nome do astro. Por exemplo, Marte. E o telescópio vai sozinho para Marte. Depois que está calibrado. Depois que está calibrado. É o que a gente fez lá. Então é go-to que a gente chama que é o quem inventou, né? É tipo uma guiagem. É o ir. Vá para. Vá para. Vá para Marte, vá para não sei o quê. Uma coisa que me surpreendeu, aí você vai entender, é que às vezes 3 LDRs conseguem seguir a Lua. Por conta do forte brilho. LDR é um sistema, é um sensor de luz. Por favor, só para os simpatizantes. Então é um sensor de luz. É possível você apontar um telescópio e pela incidência de luz, o telescópio acompanhar. Você nem precisa dessa quantidade de cálculos. Pra Lua, você nem precisaria de um sistema mais complexo. Não. Você usaria tipo um sisteminha com LED, né? Vamos dois lá para as cozinhas, deixa o pessoal conversar. Mais efetivo. É igual hoje você tem algumas câmeras que seguem os olhos. Tá, mas você vem falar de go-to, ele pergunta, aí tu vem com outra coisa e ele também quer que o pessoal saiba o que é, entendeu? Antes, né, cara? Mas a gente se empolgou aqui, mas assim, ele entendeu que é mais efetivo e mais simples. O go-to, pessoal, é o seguinte, o telescópio ele tem tipo uma calculadora que você bate ali a coordenada do céu. E aí, por quê? Um dos grandes problemas, que é uma outra barreira, é você dar o telescópio para a pessoa e falar assim, cara, aponta para Marte para mim. Aí a pessoa fica ali, mira e tal, e não consegue. 5 horas, aí acha Marte. Aí acabou, não tem mais tempo de observar. Com esse sisteminha, que é uma calculadora, que você vai bater ali. Você olha, Marte. Você escreve Marte, o telescópio já para lá certinho. Então isso é o go-to. A outra coisa que ele falou foi o seguinte, a Lua, você pega a Lua, ela é muito brilhante. Sim. Mas mesmo assim, às vezes você gasta um tempo para achar ela manualmente aqui no telescópio, entendeu? Na munheca aqui, ó, para tentar colocar. Não é um negócio tão fácil. O telescópio às vezes é pesado, às vezes o parafuso não está bem certo, né? E em vez de você usar esse sistema que é mais complexo, que é esse go-to, o que ele falou é que você tem um sisteminha que funciona com LED, né? Mas basicamente seria LED, ele pega pelo brilho da Lua. Então ele vai seguir aquele brilho. Ele vai seguir o brilho. O ruim é que você pode errar e apontar para uma lâmpada. Mas aí você tem a sensatez, porque ele é uma lâmpada. Então, você põe o telescópio aqui, manda ele vai atrás do maior brilho que está no céu. Que normalmente é a Lua. A gente vai ter também uma triangulação com laser verde. Então você vai ter 3 lasers verdes. Legal. Que o laser verde ele marca, né? Isso. E aí você bota mais ou menos ali no centro. Eu demonstrei para ele também a ideia do laser verde. E assim, essas coisas tornam mais rápido. É como se o telescópio, hoje que a gente conhece, fosse você ter uma bússola e ter um mapa e dizer assim, ó, chega em tal lugar. A gente não, quer implantar o GPS, que é o sistema go-to, que você põe lá o nome e ele acha. Isso facilitaria a minha vida muito, porque o meu é manual. Então, para encontrar realmente... Apesar que eu acabo achando um pouco mais rápido por já conhecer, né? Pela prática, né? Mas a minha primeira vez eu demorei assim uma semana até... Aí depois... Eu já estou esperando esse sair. Mas eu sei que vai ter tem um pessoal mais... Tem um pessoal purista, fazer o advogado do diabo, né? Tem um pessoal purista que fala assim, pô, cara, mas o importante é a pessoa ir lá. A gente sabe que o importante, até uma coisa que a gente fala, quando o pessoal pergunta de telescópio, a gente fala, a primeira coisa tem que conhecer o céu. Você não sabe para onde você está apontando o telescópio, né? Sim. Mas o que acontece é o seguinte, essas coisas, elas são uma grande barreira de entrada.
E o projeto dele, quando você tem um telescópio, como vou dizer, motorizado, Quando você tem o telescópio WhatsApp. Você tem um telescópio WhatsApp, isso aí ele já quebra toda essa barreira de entrada. E aí você coloca, vamos supor, uma criança, ela já vai estar observando. Então ela compra, imagina você comprar um telescópio, tirar da caixa, ligou ele na tomada ou na bateria e você já está observando. Depois, com o tempo, porque tem assim, de, sei lá, 20 pessoas que compram um telescópio, e a gente sabe disso, não é todo mundo que vai seguir gostando. Tem gente que se frustra. Muita gente se frustra, sabia? Com certeza. Eu tenho vários aparelhinhos, várias coisinhas que eu me frustro. Não, porque a galera olha ali... Porque eu não aperto e ele funciona. A impressora 3D é uma delas, né? Parei, eu comprei impressora 3D também, parei. Porque não sabe, às vezes não sabe a utilização. Não sei mexer, né? E aí, depois que a pessoa entrou, ou seja, quebrou essa barreira toda, e ela gosta do assunto, aí ela fica tranquilo que ela vai saber, ela vai procurar as coisas no céu. Então, não... Porque eu sei que vai ter a galera purista que vai falar, entendeu? Pô, mas você tá tirando a experiência de procurar. Mas né? aí é a galera que é contra a calculadora. Ou contra o GPS. Prefere achar um lugar utilizando a bússola e um mapa. Ah, rapaz. Imprime o mapa e vai atrás, né? Não, isso aí eu não sei nem onde é que eu tô em São Paulo. Eu não sei nem voltar para casa se eu não botar um GPS aqui agora. Não, é isso mesmo. E quebrar essa barreira aí, isso é muito importante mesmo, cara. Isso aí é sensacional, porque vai aproximar, né? Isso que a gente tava falando. Sim. Será que ele tá fazendo alguma coisa boa, né, mano, pro futuro? Tá, com Será que a certeza. galera será que não vai fazer a diferença? E a Porque terceira a gente coisa... cresce achando que não vai fazer a diferença, que é muito difícil, que a gente é só sim. no meio desse mundo todo e tudo mais. Gildário, esse processo de calibração, você vai usar conceitos de visão computacional? Se puder, pode explicar sobre isso? Hoje estudo muito mais sobre calibração em câmeras para CV e entender sobre isso me ajuda a pensar em mais possibilidades da calibração do telescópio. Você sabe mesmo? Se tu não souber, Vamos lá. vai saber agora. Que tu não... A gente vai usar um laser na principal, né? Mais ou menos um buraco de 8 milímetros. Ele não vai gerar nenhum ruído. E no final, a gente vai fazer um sensor de calibração. Imagina ali que onde você coloca um olho, ao invés de colocar o olho, você vai colocar uma câmera e na frente dessa câmera eu vou ter um sistema de lentes, uma lente curva e uma lente plana, porque aí eu vou forçar gerar as franjas de Newton, ok? Então eu estou criando um sensor de calibração em que essa lente, esse conjunto de duas lentes vão gerar figuras, essa câmera vai calcular, né, vai receber essas figuras e eu vou usar um algoritmo de centro de massa, por exemplo. E aí, o insight, a gente já testou isso em laboratório, é que a colimação, ela tem uma correlação com a calibragem dessas imagens. Né? Ponto 1, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que a IA também ela consegue nos ajudar em condições de contorno, porque cada telescópio não é igual ao outro. Claro. Mas eu consigo ter uma performance de quando aquele telescópio está calibrado. Aí uma outra maneira seria o seguinte, olha, esquece esse negócio de franjas. Eu boto só uma câmera e eu calibro manual. Quando eu calibro manual, existe um conjunto de sensores naquele telescópio que ele memoriza aquela performance. Então, toda vez que eu quiser colimar, eu tenho que repetir aquela mesma performance. Então, seria uma inteligência artificial mais modo braçal. Então, quando a gente une essa modo braçal com esse sensor que é baseado em franjas de Newton, você consegue um resultado muito rápido. Uma terceira maneira, eu também distribuir no bojo da lateral do telescópio sensores de luz. Porque aí também, quando eu colimar, eu vou ter uma assinatura. E essa assinatura, dependendo da quantidade de sensores, ela é única. E aí eu levo a IA. Então, assim, usando esses 3 princípios, você consegue ali chegar numa colimação bacana. Logicamente, esse sensor ele é calibrado uma primeira vez. Eu preciso colimar, né? E aí eu gravo todos esses índices. Que é tipo o treinamento da IA, né? Pronto. E aí você consegue toda vez chegar ali naquela performance. Então funciona muito bem, você pode ir nesse princípio. E aí você vai usar ali nessa imagem da câmera, você pode usar até MATLAB, você pode usar uma outra coisa. Aí é uma análise de imagem. Uma quarta maneira, por exemplo, que eu tenho estudado muito, é usar dimensão fractal.
Legal. Porque cada imagem, quando você dimensiona ela tem uma dimensão. E aí você consegue ir por uma maneira mais estatística do que uma maneira visual. Vou dar para você um exemplo. Às vezes você coloca o eletroencefalograma na cabeça de alguém, e eu fiz esse teste, inclusive é um artigo, está lá no meu site. E a pessoa pisca o olho. A gente chama isso de artefato. Uma piscada de olho não é bom no exame de EEG, porque ela gera um efeito que polui. Tá? Gera um ruído ali. O médico muito experiente, ele consegue, às vezes, ver a piscada de olho na imagem. Mas existe algumas piscadas de olho que ele não vê. E essas piscadas de olho que ele não vê, não tem um padrão geométrico, porque a gente só enxerga o que é padrão geométrico. O cara cria os atalhos, olha, toda vez que tiver essa figurinha minha aqui, porque piscou o olho. Mas existe uma série de vezes que esse padrão geométrico não está lá. E aí, com a técnica de dimensão fractal, a máquina enxerga o que a gente não enxerga. E aí a gente pegou algumas imagens em que a gente tinha certeza que tinha piscada de olho, mas que o médico, olha, eu não sei dizer se tem, e a gente fez esse teste e funciona. Então, quando você usa a visão computacional, você tem uma potência maior do que o olho humano, porque você consegue ver rastros que não são geométricos, que não têm simetrias. Então, esse princípio aplicado aí, ele funciona também muito bem. Aí você gera o sensor para poder gerar essas manchas. Tá? Então, Legal. não sei se eu respondi a pergunta dele, mas Respondeu muito bem. foi mais ou menos isso. Muito bom. Isso aí.